Amém. Enquanto o pessoal vai colocando o slide ali, vamos começar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos porque novamente o Senhor nos trouxe aqui até a sua casa para podermos aprender com o Senhor. Senhor, dos temas que temos tratado aqui, nós vemos que alguns puxam mais a nossa mente, alguns puxam mais o nosso coração. O tema de hoje, eu acredito que vai puxar um pouco mais do coração. Eu venho pedir, meu Pai, que o Senhor venha preparar os nossos corações para aprender com o Senhor, para entender o seu plano e a sua verdade através de tudo que vai ser falado aqui. Que o Senhor tire de nós nossas preconcepções, nossas cascas, meu Pai, e cicatrizes e armaduras que nós criamos durante o decorrer da nossa vida para nos defendermos emocionalmente dos problemas do mundo e que possamos encontrar a Tua verdade, meu Pai, de coração aberto, sem essas preconcepções. Que nós possamos, além disso, aplicar a Tua verdade em nossas vidas e que isso gere verdadeira mudança, que isso aqui não seja só um esforço intelectual e mental vão, mas que seja fonte de mudança de vida, mudança de hábitos, e que possamos usar o que aprendemos aqui para influenciar a vida das pessoas ao nosso redor, para ser luz, para ser sal na terra, para levar uma palavra de conforto, meu Pai, para uma pessoa que está em sofrimento, para levar uma palavra intelectual para uma pessoa que está com dúvidas intelectuais sobre esse assunto. Nos fortalece, nos ajuda a pesquisar não só aqui na aula, mas também fora da aula e aplicar esses entendimentos em favor da Tua obra e do Teu reino, em nome de Jesus. Irmãos, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de defesa da fé, que essa é a terceira aula, de um total de 4 aulas, se Deus permitir, acontecerão. E hoje nós vamos falar sobre o problema do mal, talvez uma das aulas mais interessantes desse módulo. Assim que a gente conseguir colocar o slide ali, a gente começa. Problemas técnicos. Vamos aproveitar que o slide está sendo colocado. Eu vou colocar a gente já para ver o aquecimento. O aquecimento é o seguinte. Vamos lá. Pronto. Então, amém. Glória a Deus. Não vai nem precisar pular algumas coisas. Só o meu controle que não está funcionando ainda. Foi? Beleza, perfeito. Então vamos lá, vamos fazer na ordem correta então. Então hoje a gente vai dar continuidade a esse módulo. Nós sabemos que essas aulas estão sendo baseadas principalmente no trabalho do Dr. William Lane Craig. Ele desistiu de novo. Deixa eu ver se deu já também. Deu. Dr. William Lane Craig. Dr. William Lane Craig, ele é professor da Escola de Teologia de Talbot, ele é professor da Universidade Batista de Houston, tem 2 doutorados, né? Ele é doutor em filosofia, doutor em teologia. Ele escreveu dezenas de livros e ele, igual eu falei algumas vezes já, né? Ele foi considerado um dos 50 filósofos vivos mais influentes da atualidade. Além disso, não apenas, eu peguei também o trabalho de outros 2 homens de Deus, o pastor John MacArthur, falecido, né? O pastor John MacArthur, talvez um dos melhores expositores bíblicos de todos os tempos, e o pastor Mike Winger. O pastor Mike Winger é um pastor que eu gosto muito do trabalho dele. Ele faz um trabalho nos Estados Unidos chamado Pensador Bíblico, Bible Thinker. Muito bom no YouTube também. Eu usei também o trabalho desses 2 irmãos. Falando no geral desse módulo que nós temos visto, nós vimos então o argumento cosmológico de Kalam na primeira aula. Nós vimos também o ajuste fino do universo na segunda aula. Hoje nós vamos ver o problema do mal e, Deus permitindo, na próxima aula nós vamos ver evidências para a ressurreição de Cristo. Agora, cenas dos últimos episódios, rapidamente, para a gente tentar martelar isso na cabeça e lembrar. A primeira aula é o argumento cosmológico de Kalam. O Kalam, ele é um argumento dedutivo, vocês lembram? Argumento dedutivo é aquele argumento que você, aceitando a premissa 1, aceitando a premissa 2, você tem que aceitar a premissa 3, porque a lógica segue. Então aqui todo homem é mortal, o Igor é um homem, portanto o Igor é mortal. Se você não tem nenhum motivo para duvidar que todo homem é mortal, e você não tem nenhum motivo para duvidar que o Igor é um homem, então você tem que aceitar que o Igor é um ser mortal.
Então, como é que seria o argumento cosmológico Kalam? Se o universo começou a existir, então o universo tem uma causa. Ele pode não ter começado a existir, mas se ele começou a existir, ele tem que ter uma causa. A premissa 2, o universo começou a existir. A gente passou uma aula inteira falando evidência científica sobre o início do universo. Portanto, você tem que concluir que o universo tem uma causa de por que ele começou a existir. Por que esse argumento é talvez o melhor argumento que aponta para Deus? Por causa dessa causa, né? Essa causa que criou o universo, ela tem que ser imaterial, porque ela criou a matéria, ela tem que ser atemporal, porque criou o tempo, tem que ser muito poderosa, porque criou todo o universo, e tem que ser pessoal. Por quê? Se vocês quiserem entender isso melhor, é melhor rever a aula, mas vou tentar resumir novamente aqui. Existem duas coisas que podem fazer causalidade. Leis da natureza, ações de agentes livres. O celular cai porque a gravidade puxa ele para baixo. Isso é uma lei da natureza causando uma consequência. O seu quarto está bagunçado porque você bagunçou o seu quarto, não porque as leis da natureza dizem que seu quarto vai estar bagunçado. Então, essas duas coisas causam causalidade. Se a gente está falando de que antes do universo existir, não existiam leis da natureza, então só sobra agentes livres, ou seja, uma mente que decidiu criar o universo. A gente explica um pouco melhor durante a aula. Segunda aula, ajuste fino do universo, nós vimos que as constantes físicas e os parâmetros iniciais ali do universo são absurdamente específicos para que a gente consiga existir como seres humanos na Terra. A gente passou uma aula inteira dando números enormes explicando isso. E a partir desse dado da realidade, nós chegamos ao argumento de design, que é o seguinte: o ajuste fino do universo é devido à necessidade física, acaso ou design. A gente viu por que são só essas três possibilidades. A gente viu por que não é devido à necessidade nem acaso, portanto, é design. Esse é o argumento em favor de design. Finalizando nosso resumo das aulas anteriores, vamos para o nosso aquecimento. E o aquecimento de hoje é esse aqui. O que você diria para uma pessoa que passou por uma tragédia e agora afirma que um Deus bom não pode existir, se ele permite tanto sofrimento assim? O que você pensa? O que você diria para uma pessoa que chega com você com essa demanda? Vamos fazer aí 3 minutinhos só de conversa e a gente já volta. Eu estou ouvindo o microfone. Eu estou ouvindo o microfone. Tá ligado para lá? Ah, tá. Muito bem. Eu estou sentindo que eu estou meio pesado mesmo, né? A little heavy. Sorry. Muito bem. Rapidamente, vamos ver algumas respostas. Irmãos, a minha esposa veio aqui e me informou que eu estou com a cara muito emburrada, então vou tentar sorrir um pouco mais, tá? Tá de manhã cedo, tem que estar vindo do trabalho, aí às vezes realmente a minha disposição vai ficar um pouco mais fechada, mas vou tentar evitar a cara emburrada. Vamos lá? Quem quer falar alguma coisa?
Alguém tem uma resposta? O que você diria? Olha lá. Olha, é muito difícil isso aí, mas a gente conversou aqui, uma das coisas que leva a essa reação é o egoísmo da pessoa, né? Ela achar que tudo gira em torno dela e com ela não pode acontecer uma adversidade, né? Então, tem a questão do pecado, né? Assim, para essa pessoa, qual a crença dela, né? Você abordaria de formas diferentes. Se for uma pessoa cristã, que de repente está ali dando uma vacilada, ou se fosse uma, talvez, que não acreditasse em Deus, né? São abordagens diferentes. Mas a gente acredita que Deus tem o domínio sobre tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, apesar de coisas amargas e difíceis, né? Perfeito, perfeito. A gente conversou aqui, tem tragédias e tragédias, né? Você perder um ente querido, perder os pais, é uma coisa natural, né? Que todo mundo vai passar. Mas também tem aquelas pessoas que passam por muito sofrimento no mundo. Pessoas que sofrem abuso, crianças, estupro, tortura. Então, é meio complicado também a gente falar da bondade de Deus para essas pessoas. Perfeito. Não, o que eu ia falar foi o que ele falou de Moisés, não ironicamente. Eu estou ansioso para essa aula porque o problema do mal é um dos grandes mistérios aí que a gente encontra. É uma resposta dificílima. Inclusive, eu já vi filósofos argumentando, utilizando até mesmo um argumento dedutivo, né, de que filósofos ateus, utilizando um argumento dedutivo, de que seria impossível um Deus bom e onipotente permitir o mal. Ou seja, se ele é um Deus bom e ele é onipotente e ele não consegue permitir, não consegue tornar a ausência do mal, então ele não seria onipotente. Mas se ele consegue e não faz, então ele não seria bom. Então, realmente, assim, é dificílimo esse argumento. Temos obras filosóficas, o Leibniz já escreveu muito a Teodiceia, né, que seria a defesa de Deus, utilizando essa defesa desse argumento do problema do mal, né. Então, é uma questão filosófica dificílima, né, que a gente tenta responder até hoje. Então, eu estou muito ansioso para essa aula, para a gente poder discutir e ver, né, porque a gente confia, né, de que esse sofrimento ele é transitório, né, que a gente está sofrendo nesse mundo, e Deus ele é bom porque ele não esconde, a Bíblia não é um conto de fadas que esconde esse sofrimento. A Bíblia narra que a gente vai sofrer, que a gente vai passar por guerras, por mazelas, mas que a gente não vai sofrer mais no futuro, com a segunda volta de Cristo e quando a gente estiver sentado com Ele mesmo no céu. Então, a gente precisa ter esperança mesmo. Perfeito, irmão Rogério. Dá a última palavra? O Bruno ele falou com muita propriedade em relação a essa questão da Teodiceia, né, que os teólogos vêm discutindo assim há bastante tempo, e vários filósofos ateus utilizam esse paradoxo, né, que se Deus é bom, por que ele permite o mal? E se ele é todo-poderoso e pode evitar, então ele não seria todo-poderoso?
Aí é o que muitos ateus falam, né? E aí tem muitos livros. Teve uma época que eu era muito angustiado com essas questões, né? Bastante. Tinha uma época que eu estava assim numa crise de fé muito forte. E aí eu li alguns livros nesse sentido, como tem um livro do Philip Yancey, que é Onde está Deus quando vem a dor, que ele fala justamente dessa questão do sofrimento. E ele pega justamente a questão do Jó. O Jó, na verdade, você vê que o Jó, muitos autores falam que o Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, né? Então, o primeiro livro, ele já tenta responder por que o justo sofre. A gente tem ali a visão dos amigos que achavam que ele tinha pecado e estava passando. Temos a visão da mulher que, não, abandona logo esse teu Deus, amaldiçoa e morre, né? E temos a visão de outro amigo que dizia, não, pode ser que Deus esteja fazendo isso para poder fazer você sofrer, para depois te redimir, te dar um resgate e tal. Mas lá no final, Deus chega para Jó e faz um monte de perguntas. Onde estava você quando eu estava fazendo as estrelas? Onde estava você quando eu estava fazendo isso e aquilo outro? Um monte de perguntas. Para toda pergunta, a resposta era, não sei, não sei. Em outras palavras, às vezes a gente não tem resposta, é só acreditar que Deus é bom e que Ele é um Deus, concluindo, que enviou seu Filho para sofrer, o Deus sofredor, que Isaías falou, e que Ele não é indiferente ao sofrimento, Ele enviou o seu próprio Filho para sofrer pelos nossos pecados, né, e nos levar para a glória. Tá, mas é uma questão bem difícil. Para a gente, a fé responde, né, mas para muitas pessoas que não têm fé, é um argumento que precisa um pouco de embasamento. Acho que dá para acabar já a EBD, né? Vamos para casa. Mais ou menos isso aí, tudo que foi trazido. Perfeito, irmãos. Que bênção. Agora, beleza. Deixa o pastor concluir. Nós olhamos para os atributos de Deus e nós vemos que Deus é bom. E, de fato, Ele é. Mas também Deus é justo, né? E quando nós olhamos para a questão do mal, nós olhamos para o homem que é extremamente mau. E nós queremos atribuir a Deus o mal que nos acontece. Quando, na verdade, o mal que nos acontece é resultado daquilo que é produzido por nós. E aí nós queremos que Deus resolva o nosso problema, para que nós não tenhamos problema e continuemos a fazer aquilo que nós queremos fazer. Então, um dos grandes problemas é exatamente isso. Deus, Ele é bom, sim, mas Ele é justo. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar também. E quando nós olhamos para as mazelas da humanidade, tudo é, na verdade, fruto daquilo que, ao longo do tempo, as próprias pessoas plantam. Então, é bom a gente pensar também por esse lado. Vamos abordar essa ideia também. Perfeito. Vamos lá, então? O que é esse tal desse problema do mal? Já vieram várias ideias aqui, o pessoal trouxe várias situações. O problema do mal nada mais é do que ele é uma forma de expressar a aparente contradição entre Deus e sofrimento, né? Vamos lá, pensa em tudo de ruim que acontece no mundo. Abuso infantil, câncer, população pediátrica, né? Imagina. E filhos de pais cristãos que estão lá no hospital com seu bebê, com câncer, doente, sofrendo, orando para que Deus salve aquele bebê. E alguns Deus salva, outros não. Outros morrem no hospital. Crianças não melhoram. Morte de familiares, muitas vezes de forma sofrida, dolorosa, arrastada, que não parece ter nenhum propósito. Desastres naturais, né? É uma coisa que acontece em países mais pobres, e aí tem um terremoto e um monte de gente morre, fica desabrigado. E mais qualquer outra tragédia ou fonte de sofrimento que você puder imaginar. Pense em tudo isso. Se Deus é bom, então por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Muitas pessoas vão olhar para isso e vão chegar à conclusão, olha, ou Deus não existe, ou Ele não se importa, né? Ou Ele não se importa com a gente. Hoje a gente vai ver diversas formulações desse problema, como ele foi proposto. Mas
tenha em mente que, diferente das aulas anteriores, nós estamos hoje aqui observando um argumento já pronto. Nas duas últimas aulas para trás, nós criamos argumentos. Nós criamos argumentos a partir da origem do universo, nós criamos argumentos a partir do ajuste fino e nós defendemos premissas. Hoje nós vamos pegar um argumento pronto, que é um argumento de desafio ao Deus cristão, e vamos analisar se ele se sustenta logicamente. Vamos então atacar as premissas. E por que é importante falar sobre isso, né? Porque esse é talvez não, né? Esse é o principal argumento contra a existência de Deus. Lidar com esse sofrimento do mundo, muitas vezes é citado como a causa das pessoas não acreditarem em Deus, né? As mazelas. A primeira coisa que ela vem à mente é falar, como é que Deus permite isso? Como é que Deus permite aquilo? Foi o que o Stephen Fry falou. Ele estava numa entrevista, ele falou, câncer de osso em criança? Como assim? Ele falando para Deus, como você ousa criar um mundo em que há tanta miséria pela qual não temos culpas? Mas definir esse problema não é algo tão simples quanto parece, porque na verdade nós temos um problema intelectual e nós temos um problema emocional. E existem respostas para a mente e respostas para o coração nesse caso. Vamos ilustrar um cenário parecido com isso aí, que tem uma questão intelectual e uma questão emocional. Imagina que você estava jogando bola, Moisa, e aí rebentou o ligamento do joelho cruzado anterior. E aí você vai para o ortopedista, ele fala, não, vai ter que operar, te leva para o centro cirúrgico, te põe anestesia e vai operar seu joelho. Beleza. Você acorda horas depois no hospital e pensa, beleza, vou olhar para baixo, meu joelho vai estar enfaixado, né? Mas aí imagina, você olha, cadê sua perna? Amputaram sua perna. O que você pensaria? Você acordou com a perna amputada no hospital para fazer um ligamento no ortopedista. Será que foi um erro médico? Como é que você ia se sentir? Como é que você ia se sentir? Algum tempo depois, o médico entra na sala, vê, né, que você acordou e vai explicar o que aconteceu. Durante a cirurgia, a equipe encontrou um tumor extremamente agressivo escondido no osso da sua perna. E aí, rapidamente, eles tiraram um pedaço, mandaram para a patologia já veio com a resposta, é um sarcoma muito agressivo, assim, está pronto para fazer metástase. E aí, diante dessa situação, os médicos vão concluir que amputar a perna naquele momento era a única forma de salvar a sua vida e te dar uma chance de sobreviver. E a operação foi um sucesso, eles tiraram todo o câncer. Nesse cenário, você vai entender intelectualmente que o que os médicos fez estava certo. Mas acaba aí a conversa? Como é que vão ficar as suas emoções? Como é que fica o trauma de você acordar sem perna? Como é que fica o que você fazia antes, sua atividade, você jogar bola com seu filho? Será que só você sabe, não, era o certo a se fazer? Eu estava com câncer, tinha que tirar minha perna. Isso resolve o seu problema? Essa ilustração ela mostra a diferença entre um problema intelectual e um problema emocional. E nós vamos ver os dois nessa aula. Tá? O problema intelectual, então, o que ele vai dizer? Ele vai basicamente propor, é plausível que Deus e sofrimento coexistam? Isso é uma pergunta lógica, isso é uma pergunta fria, é só um argumento lógico. Já o aspecto emocional está ligado à dor, desgosto, revolta, ele é o trauma causado pela ferida do sofrimento. Essa distinção é importante porque uma resposta puramente intelectual vai parecer fria e pouco empática para uma pessoa que está sofrendo. E uma resposta puramente emocional vai parecer rasa e bobinha para uma pessoa que está vendo o mal de maneira abstrata, né? Só como um conceito. Então, vamos dividir o problema da seguinte forma. Nós temos, então, aqui o problema do sofrimento, e nós vimos que ele é tanto intelectual quanto emocional. O problema intelectual, você ainda pode subdividir ele em versão lógica e versão probabilística. A versão lógica vai até que a que o Bruno trouxe ali. A versão probabilística é uma outra semelhante à lógica que a gente vai discutir. Então, nós vamos ver essa versão, e vamos ver a questão emocional também. Nós vamos começar com a versão intelectual. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês desligarem suas emoções. Plup. Esquece os traumas, esquece o sofrimento, esquece a dor. Vamos tentar só tratar isso aqui como um objeto de estudo, só racionalmente. Depois a gente vai voltar para a questão emocional. Então, começando pelo problema intelectual, vamos ver a versão lógica, que é aquela primeira versão. Essa versão ela é uma versão mais simples e até mais fraca desse argumento. Mas imagine que, então, alguém chega em você e fala isso. Um Deus bom e poderoso não pode coexistir com o mal. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que essas duas afirmações elas são contraditórias. Um amoroso e todo-poderoso Deus existe, o sofrimento existe. Ele está dizendo que isso é logicamente impossível. O que é uma coisa logicamente impossível? Um quadrado redondo. Um casado solteiro. Isso é logicamente impossível. Mas por si só, essas duas afirmativas não são logicamente impossíveis. Então, o que a pessoa está dizendo quando ela diz que isso aí é logicamente impossível? Ela está com algumas premissas escondidas. E quais são essas premissas escondidas? Primeiro, que se Deus é todo-poderoso, ele pode criar qualquer mundo que ele quiser. Ele é todo-poderoso, ele pode fazer qualquer coisa.
E tem outra premissa. Se Deus é amoroso, ele prefere um mundo sem sofrimento. Mas no mundo há sofrimento. Logo, Deus não pode criar um mundo sem sofrimento. Nesse caso, ele não é onipotente, né? Ele não pode fazer o que ele quiser. Ou Deus não quer criar um mundo sem sofrimento. Nesse caso, ele não é bom. Ele não prefere um mundo sem sofrimento. Né? Esse argumento ele foi defendido principalmente pelo John Leslie Mackey. Ele foi um filósofo australiano do século XX. Mas hoje, esse argumento, olha que doideira, né? Ele é considerado refutado já, tá? Refutado. Por quê? Esse argumento, ele não se sustenta academicamente porque ele ignora completamente que Deus pode ter um bom motivo para permitir o sofrimento. A gente pode tranquilamente escrever aquele argumento da seguinte forma: um amoroso e todo-poderoso Deus existe. O sofrimento existe. Então Deus tem um bom motivo para permitir o sofrimento. Isso é logicamente correto. E o interessante é, você não tem que dizer qual é esse bom motivo. Porque se esse bom motivo é logicamente possível, você refuta o argumento. Você não tem que dizer qual motivo que é. E como é que você provaria que Deus não tem um bom motivo? Você teria que ser onisciente. Você tem que saber mais que Deus. Né? E como ninguém é onisciente, você não pode saber se no intelecto infinito de Deus ele não poderia ter uma boa razão, então você não vai poder argumentar isso. Como é que a gente pode ilustrar essa ideia? Um pai que está disciplinando seu filho. A disciplina ela é um sofrimento momentâneo. A criança ela, de fato sofre com a disciplina. Mas o pai sabe mais do que o filho. Há uma boa razão para a disciplina, mesmo que o filho não entenda. Isso não coloca o pai como um agente moralmente mau. E a diferença entre Deus e nós é muito maior que a diferença entre um pai e um filho. Outro exemplo, quando você leva um cachorro no veterinário, o cachorro está apavorado. Ele vai ter cortisol lá em cima, frequência cardíaca aceleradíssima, ele está em sofrimento. O dono sabe o que é melhor para o cachorro. O intelecto do dono é maior que o intelecto do cachorro. Agora, a diferença entre o intelecto de Deus e o nosso intelecto é muito maior do que a diferença do nosso intelecto para o intelecto de um cachorro. Mas existem outras formulações desse argumento inicial, né, do problema lógico. Então, vamos ver outras formulações. Se Deus é bom, ele quer destruir o mal. Parece bom, parece uma boa premissa. Se ele é onipotente, ele pode destruir o mal. Parece uma boa premissa também. Eu não sei se a gente ia querer que essa segunda premissa fosse verdadeira. Porque se Deus fosse destruir o mal, todos vocês aqui já era, né? O mal não foi destruído. Então Deus não existe ou ele não é bom. Essa é outra formulação, que também é falha. Por quê? Porque nós podemos assumir o seguinte: se Deus é bom, ele quer destruir o mal. Se ele é onipotente, ele pode destruir o mal. O mal não foi destruído ainda, logo, Deus irá destruir o mal. Isso é logicamente perfeito também. E é uma justificativa perfeitamente lógica. E casa com a nossa escatologia cristã, né? Nós entendemos que Deus tolera o mal e prometeu um julgamento final e destruiu o mal no lago de fogo e enxofre. Então, isso é um argumento lógico e que vai acontecer. Em suma, quando a gente está pensando em teodiceia, né, essa ideia de você, a justiça de Deus, justificar Deus, é como se você tivesse uma jarra com todos os males do mundo. Pensa bem. Aqui dentro tem possessão demoníaca, tem criança com câncer, tem um terremoto que matou um monte de gente. Todo tipo de mal que você pensar no mundo está dentro dessa jarra aqui. Aí você vai pensar, possessão demoníaca. Tá, existem criaturas espirituais malignas que Deus irá julgar e destruir. Então você tira esse suco preto aqui e põe no primeiro copinho. Então você tem uma teodiceia espiritual. Ação do homem contra o homem. Tá, Deus criou o homem de certa forma livre e o homem vai lá e faz mal com outro homem. Então você tira o mal do homem e joga nesse copinho aqui. Então você achou um motivo razoavelmente lógico para esse mal. E assim por diante. Então a teodiceia é você tentar pegar todos os males que você consegue imaginar e redistribuir em razões lógicas e razoáveis que justifiquem o mal. Se no final da conta acabou o mal aqui, você não tem mal injustificável. Então você não pode dizer que Deus está errado. Entendeu mais ou menos a ideia? Eu vou passar agora, rapidamente, sobre motivos possíveis pelo qual o mal possa existir. Isso aqui não é para você decorar, é só para você saber que existe. E depois, se você quiser aprofundar em um ou outro, você pode aprofundar. E aqui vai ter posições que você pode não concordar, mas são só posições que foram propostas para ser cada um desses copinhos aqui, para tentar justificar um pouco do mal do mundo. Então, vamos ver algumas delas. Seres livres. Vocês estão conseguindo ler? Vamos lá, me acompanha lá. Seres livres. Então, Deus criou seres capazes de escolher livremente,
o mal moral resulta do mau uso dessa liberdade, ou seja, era um bem maior criar seres livres capazes de amar do que você simplesmente criar um monte de robôs que só faz o que você manda e só faz o certo. Isso é um bem moralmente maior, criar seres livres. Então Deus escolheu esse bem moralmente maior, mas isso vai dizer que um assassinato ocorre por causa do homem, não por causa de Deus. Aperfeiçoamento da alma. O sofrimento ele vai desenvolver virtudes que dificilmente existiriam em um mundo sem dor. Como é que os anjos se aprimoram em compaixão, em amor? Como é que eles vão fazer isso no céu, né? A perseverança, a compaixão, elas surgem quando você cuida de um familiar doente. Como é que você faria isso sem um familiar doente? Né? Soberania de Deus. Isso aqui o John MacArthur adora, ele tem uma aula inteira só sobre isso. Ele vai dizer que Deus permite males temporários para alcançar bens maiores, que talvez não possamos enxergar. E aí, a prisão injusta de José, o que a Bíblia vai dizer? Que os irmãos intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Então, a prisão injusta de José, imagina para José naquela época, qual foi o propósito quando ele estava no fundo do poço, que os irmãos dele jogaram ele lá, ele pensou, meu Deus, qual a função disso aqui? Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Que loucura! Mas Deus intentou para o bem, mesmo que José não estivesse entendendo naquela hora. A queda, o sofrimento ele entra no mundo por causa do homem, e aí, novamente, doença, morte, tudo é por causa de uma maldição na criação por causa do homem. Então, você tira das costas de Deus a culpa. Lei natural. Deus criou um monte de leis estáveis, ou seja, Deus criou a gravidade faz isso aqui cair, mas a gravidade faz você cair e bater a cabeça no chão. Mas para permitir um mundo razoável, você tem que permitir as duas coisas. Né? Deus não poderia fazer magicamente aparecer um travesseiro toda vez que você cai no chão. Senão ele seria, é como se Deus fosse tipo um mordomo. Né? A todo momento Deus está ali, calma aí. Né? Não, Deus cria leis estáveis e as consequências das leis estáveis geram situações desagradáveis. Né? Conhecimento limitado. Novamente, nós não devemos esperar compreender todas as razões. Pensa, se realmente um ser infinitamente inteligente criou as coisas, por que você julga que você, com seu intelecto limitado, conseguiria julgar todas as razões desse ser infinitamente inteligente? Então, uma criança não entende porque precisa passar por uma cirurgia dolorosa, mas uma pessoa mais inteligente que uma criança vai entender. A última slide, prometo, desse aqui. A glória de Deus. Certos males permitem a manifestação de atributos divinos que de outra forma permaneceriam ocultos. Ou seja, você só vai saber a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, só vai entender redenção diante de um cenário de pecado, senão esses atributos não seriam mostrados. E aí você pode dizer que mostrar os atributos de Deus, estou falando muito rápido, né? Mostrar os atributos de Deus é melhor, é mais importante do que simplesmente evitar um cenário de pecado. Eu estou falando rápido porque, não é pra vocês, igual eu falei, não é para vocês lembrarem de tudo isso aqui, é só para vocês saberem que existe. Redenção pelo sofrimento. Deus usa o sofrimento para produzir benefício espiritual e nos aproximar dele. Então, uma pessoa abandona uma vida destrutiva depois de uma crise profunda. Isso aqui é interessante. Tem um caso de uma mulher na Austrália que ela estava surfando e um tubarão comeu o braço dela, que é muito doido, né? Geralmente, tubarão não ataca pessoas. Um tubarão, para ele atacar uma pessoa, ele tem que ser uma coisa muito bizarra. Assim. Tubarão não vê a gente como comida, né? Diferente de um urso polar. E aí, o braço dela foi comido. E aí, depois que o braço dela foi comido, no hospital, ela se vendo sem braço, ela entrou em umas reflexões profundas sobre a natureza da existência e ela encontrou Deus. E hoje ela serve ao Senhor. Som, voltou? Isso é um caso real. Enfim, então, sofrimentos que nos aproximem de Deus. Combate espiritual. Aí você vai pensar em parte do mal decorre da atuação de Satanás. Novamente, aquele copinho lá que você põe a culpa do demônio lá. E Deus vai jogar esses demônios. E uma teodiceia escatológica vai dizer que o sofrimento atual deve ser avaliado na luz da eternidade. E aí, então, décadas de sofrimento na Terra não se comparam em nada com a vida eterna. Qual a ideia de tudo isso? Você saber, existem diversas formas de você pensar como você justificaria os problemas e você consegue dizer que Deus é razoável que ele tenha escolhido algumas dessas formas para permitir os problemas no mundo. Certo. Então, nós vimos que a versão lógica do mal ela não é considerada academicamente razoável. A versão probabilística é parecida com a versão lógica, só que ela é mais forte. Por que ela é mais forte? Porque ela é mais modesta. A conclusão da versão probabilística do mal ela é mais modesta. Ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que o sofrimento no mundo faz com que a existência de Deus não seja impossível, mas seja improvável. Por quê? Porque muito do sofrimento parece ser inútil e sem sentido. Então, basicamente o que ela está dizendo aqui é que não tem copinhos o suficiente para você acabar com o líquido da jarra. Você não vai conseguir justificar tudo, você ainda vai ter um monte de mal que é injustificável, é sem sentido, e isso prova que Deus não é bom. Mas, novamente, nós vamos cair aqui na limitação humana. Esse argumento está se baseando na afirmação de Deus não tem boas razões para permitir o sofrimento. Essa é a base desse argumento. Mas, da mesma forma como nós falamos antes, ainda se mantém.
a gente não conseguir imediatamente identificar ou entender as razões do sofrimento não prova que não existam boas razões do sofrimento. Você não entender como seu celular funciona não prova que seu celular não funcione. Isso é dizer que a gente sabe mais do que Deus. O Deus que sabe todas as coisas, o Deus que entende o passado, o futuro, sabe como toda a história se desenrola, sabe as razões de tudo, é dizer que você sabe mais do que Ele. Uma forma de a gente entender as nossas limitações, assim, prever o futuro, é pensar no efeito borboleta. Todo mundo já conhece o efeito borboleta, né? Vou resumir rapidamente aqui. É uma analogia, tá? Isso aqui é uma forma de descrever como pequenas variáveis podem gerar resultados absurdos. Então, é logicamente possível que um bater de asas de uma borboleta ali na África gere ali um pequeno ventozinho que vai aqui, vai acolá, e aí lá no Oceano Atlântico você tem uma frente fria e uma frente quente lá, equilibradas, e aí uma pequena lufada de ar do lado de cá faz ela virar um furacão, e você vai gerar um furacão. E seria impossível, olhando para a borboleta, achar que ela poderia ter influenciado um furacão. Mas isso é tecnicamente possível. Essa é a ideia do efeito borboleta. E aí o William Lane Craig, no livro, ele vai dizer que cada evento que ocorre, ele vai gerar esse efeito em cascata ao longo da história, de modo que a razão de Deus para permiti-lo pode não surgir até séculos depois, e talvez em outro país. Somente um Deus que sabe todas as coisas, ele poderia compreender as complexidades de direcionar um mundo de agentes livres rumo aos seus objetivos planejados. Isso não é um apelo ao mistério, veja bem. Isso não é você dizer, não, é porque Deus é misterioso, a gente não, como a gente sabe. Não, isso é uma constatação lógica de que nós somos incapazes de prever as consequências de pequenas coisas. A gente não tem o poder cerebral para julgar um Deus, se Deus teria ou não bons motivos. Mas existem exemplos históricos disso, de como o ser humano é infeliz quando ele tenta prever as coisas, né? Em 1958, teve o grande salto adiante, né, na Revolução Cultural Chinesa, sobre o Mao Tse-tung. Olha que doideira, né? Criou-se, durante esse movimento, né, que era para acelerar a evolução do país, o Mao Tse-tung ele criou uma campanha contra as 4 pestes. Então, era para a população se esforçar para exterminar os mosquitos e as moscas, que passavam doenças, os ratos, que passavam a peste, e os pardais. Por que os coitados pardais? Porque os pardais comiam muitos grãos, né? Então, na lavoura, você tinha aquele monte de pardal lá comendo um monte de grãozinho, e aí diminuiu os grãos. A ideia parecia simples. Vamos diminuir os pássaros, e a gente vai ter mais grão para alimentar as pessoas. Então, houve uma campanha em massa de estimular a população chinesa a matar pardais. E aí eles quebravam ovos, destruíam ninhos, tacavam pedra, ficavam assustando os bichos para eles nunca pousar e morrer de cansaço e tal. E à primeira vista parecia até ter feito sucesso, né? Mas o que não foi calculado para esses rapazes é que os pardais eles não comiam só grão, eles comiam insetos também. Eles comiam muitos insetos. E aí, depois que eles mataram milhões e milhões de pardais, um enxame de gafanhotos absurdo devastou as lavouras chinesas e levou à morte de milhões de pessoas de fome na China. Nesse caso, é uma ação que ela tinha um certo objetivo, as pessoas não conseguiam entender como essa ação poderia desencadear outros problemas, e desencadeou problemas, assim, em escalas absurdas. Mas tem um outro exemplo. Você sabe quem é esse, irmão Rogério? Você lembra? Não fala não, spoiler não. Vamos lá. Esse rapaz aqui, esse jovem rapaz, com a cara meio inchada ali, né? Esse jovem rapaz é um jovem rapaz chamado, vou até ler o nome dele, é Gavrilo Príncipe. Vamos chamar ele de Príncipe, né? Em 1914, quando ele era adolescente, ele teve tuberculose. Naquela época era muito comum morrer de tuberculose. Ele podia ter morrido de tuberculose, mas ele não morreu na juventude. Se ele tivesse morrido, ele não teria participado no que ele participou mais na frente. Esse jovem, ele sobreviveu. Pouco tempo depois, ele integrou um grupo nacionalista sérvio e ele matou o arquiduque Francisco Ferdinando de Sarajevo. Esse atentado desencadeou a crise diplomática que levou à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial levou à queda de vários impérios na Europa e levou à ascensão do nazismo, que levou à Segunda Guerra Mundial. Inclusive, os historiadores vão pensar que a Segunda Guerra é quase um desenrolar da Primeira Guerra, né? Do que não foi muito bem resolvido na Primeira Guerra. A Primeira Guerra já matou milhões de pessoas, a Segunda Guerra nem se fala. Será que a mãe desse rapaz aqui, na época, quando ele era jovem, estava com tuberculose, será que ela agradeceu a Deus porque ele sobreviveu? Se Deus tivesse matado esse rapaz de tuberculose, será que ela teria amaldiçoado a Deus porque Deus matou seu filho? Por nenhum motivo? Deus matou meu filho sem nenhum motivo? Novamente, nós somos limitados, a gente não entende as consequências das ações. Mesmo que a gente não consiga compreender agora, elas podem ter bons motivos. Mas tem outro ponto também. Nós temos que avaliar todas as evidências disponíveis. No final das contas, esse argumento está dizendo que a gente não consegue pensar em razões para todo o sofrimento no mundo.
E aí isso faz com que Deus seja improvável. É improvável que Deus exista. Mas improvável quanto? Qual seria o número exato dessa chance? E o que influenciaria essa chance? Veja bem, se eu digo que o Marcos é um estudante universitário e existe 90% de chance de os estudantes universitários beberem cerveja. Então, existe 90% de chance de Marcos beber cerveja. Quando eu coloco uma outra informação aí, o Marcos estuda no Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana, e lá só 20% dos jovens bebem cerveja. Bom, quando você adiciona essa nova informação, você transforma o que era 90% de chance em 20%, porque agora você vai considerar um outro cenário. Então, quando você vai pensar no problema do mal, como ele só dá o argumento que existe é um argumento probabilístico, você tem que pensar nele contra o peso de todos os outros argumentos a favor de Deus. Então, digamos, vamos entregar os pontos, vamos dizer que não, realmente ignora, o mal é injustificável e ele é um argumento probabilístico contra Deus. Você ainda tem diversos argumentos a favor de Deus, argumentos lógicos a favor de Deus. Você vai ter o início do universo, o ajuste fim do universo, argumento ontológico, argumento moral, tudo que você imaginar. Probabilisticamente falando, você pensar, beleza, Deus não é um Deus bom, não, o mal. Tá, mas nós estamos em um universo criado por Deus, finamente ajustado por Deus, onde a biologia não faz o menor sentido se não tiver um designer, tem design inteligente. Quando você pega todos esses fatores e você coloca na balança, probabilisticamente, mesmo se você ceder o problema do mal, 100%, ele é probabilisticamente incapaz de provar a existência, de provar que Deus não existe ou que Deus é mal. Mais um problema dessa versão, o sofrimento ele faz sentido na cosmovisão cristã. O cristianismo ele tem várias doutrinas que eles vão aumentar a probabilidade, você pode pensar, né? Vamos pensar em questão probabilística, que vai aumentar a probabilidade de um Deus existir mesmo com o mal. Vamos ver exemplos de doutrinas que fazem isso. O cristianismo vai dizer que o principal propósito da vida não é felicidade, mas conhecer a Deus. Deus ele não é pai de pet. O mundo não é um cercadinho para Deus deixar seus pets ali felizes. Esse não é o objetivo da criação, nunca foi. Nós nascemos, somos escolhidos, somos justificados, somos santificados durante toda a nossa vida, aprendendo muita coisa, então nós morremos e somos ressurretos na volta de Cristo. O sofrimento cumpre um papel nesse cenário, né? O sofrimento ele aumenta a nossa dependência de Deus. Pensa bem, por que o cristianismo ele vai crescer no meio da perseguição? Por que existe aquela frase, né, que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos? E por que os países mais frios na fé são os países mais ricos da Europa, mais confortáveis? Exatamente porque o sofrimento ele cumpre a função na cosmovisão cristã. E quando você tem menos sofrimento, as pessoas sentem menos vontade, né, de se aproximar de Deus. Outra doutrina cristã que favorece a existência do mal, a humanidade está em um estado de rebelião contra Deus, foi o que o pastor falou. A humanidade ela não se submete a Deus, ela se rebela contra Deus. Por isso, Deus nos entregou a um sentimento perverso, para desonrar nossos corpos entre nós mesmos e fazer todo tipo de perversidade e abominação. Então, o mal moral, vamos lá, 3 tipos de mal. O mal moral, o mal natural, o mal sobrenatural. O mal moral é o mal que você faz uma maldade com a pessoa. Isso é o mal moral, você. O mal natural é o mal da natureza. É avalanche, é terremoto, é outro tipo de mal. O mal sobrenatural, demônios, criaturas espirituais que fazem o mal. Na nossa cabeça, o mal espiritual ele só funciona quando você vê uma pessoa endemoniada, né, no meio da rua. Mas pensa que toda religião no mundo, falsa, é criada por demônios. Então existem bilhões de pessoas que estão sendo levadas para a destruição completa por causa de demônios. Né? Quem foi que falou com Mohammed? Quem foi que falou com John Smith? Quem foi o espírito que apareceu lá e contou umas histórias para eles? Você acha que foi de Deus? Não, foram demônios. Né? Então o mal sobrenatural é absurdamente poderoso e influente no nosso mundo. Mas, olha que interessante, né? Aqui, ó, a humanidade está em rebelião contra Deus. Não se pode dizer que o mal moral, o homem fazendo mal contra outro homem, é culpa do homem, porque o homem está contra Deus. Mas o mal natural, avalanche, terremoto, você também pode jogar muito desse mal na conta do homem. Por quê? Por que quando tem um avalanche, um deslize, morre um monte de pobre? Porque a gente, como sociedade, deixa com que os pobres morem em morro que desliza, enquanto os ricos não. Por que quando teve aquele terremoto de 7.1 no Haiti, foi aquela catástrofe, quase destruiu o país. A gente teve que mandar soldado para lá para ajudar. Mas tem terremotos mais fortes no Japão e é só uma leve inconveniência. Porque o governo haitiano é um dos governos mais corruptos do mundo.
que pega todo o seu dinheiro e não investe em infraestrutura para o seu povo, investe em luxo para a sua elite. A elite haitiana está muito bem, obrigado. Por que tem mais de 1 milhão de pessoas no mundo que morrem de tuberculose todos os anos? Tuberculose é uma doença curável. Se você pegar o valor gasto com Botox todos os anos e colocar no tratamento da tuberculose, você salva todas essas pessoas. Olha que doideira, né? Existem muitos outros exemplos. Quem é que cria e vende cigarros? O cigarro é o maior causador de câncer que existe. Quem é que cria e faz e vende cigarros? É o homem. Então, mesmo uma doença que a gente pode pensar que não é culpa do homem, tem muita culpa do homem. Quem foi que espalhou Covid no Brasil? Foi um monte de burguês vindo da Itália, que estava tendo um surto, e que vieram para o Brasil e não se preocuparam em fazer quarentena. E espalharam Covid no Brasil, que matou muita gente. Ou seja, a corrupção humana ela é uma das principais causas do mal no mundo. E isso é compatível com um Deus que vai punir essa corrupção, sem dúvida. O propósito de Deus ele vai muito além dessa vida. Outro cenário, imagina que você é o pai de um menino. Imagina que você é o Wendel, e aí você vê o Davizinho jogando bola. Davi, o sonho dele é jogar bola, treinou muito, entrou no time da escola, está no interclasse, está jogando bola, e para ele é muito importante aquele jogo. E ele está perdendo. Ele está perdendo o jogo do interclasse. E o Wendel sabe que aquilo ali vai devastar o Davi. Ele vai achar que o mundo acabou quando ele perder aquele jogo de futebol. E o Wendel ama o filho dele. O que o Wendel vai fazer? Ele vai entrar em campo e chutar a bola na direção do gol do oponente? Ele vai fazer uma cena para o jogo ser cancelado e o Davi não perder o jogo? Você faria isso, Wendel? Ele não faria isso. Por quê? Porque é mais interessante para o Wendel que o filho dele aprenda a ganhar e aprenda a perder. Faz parte da vida perder, ué. Se você for jogar bola, você tem que aprender a perder também. Ou seja, o Wendel está vendo muito além do que aquele jogo de futebol. Ele está vendo todos os jogos da vida do filho dele, enquanto o filho dele está vendo só aquele jogo. Deus está vendo muito além da nossa vida terrena, enquanto nós vemos só a nossa vida aqui na Terra. Tem uma frase no livro que ela diz assim, a vida ela é uma antessala apertada, é uma antessala do grande salão de festas da eternidade com Deus. O que a Bíblia vai dizer? Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Paulo acabou de falar aflições pequenas e momentâneas. Você acha que Paulo tinha aflições pequenas e momentâneas? Ele era preso, ele apanhou várias vezes até o pessoal achar que ele estava morto. Só parou de bater nele porque achou que ele tinha morrido. Várias vezes. Passava fome, passava dificuldade, foi abandonado, foi traído. E ele, o que ele chama isso? Ele chama de aflições pequenas e momentâneas, quando você compara com o peso de glória que a gente vai receber, que os filhos de Deus receberão. Por fim, conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, ele é um bem incomensurável. Então, sim, assim como é justificável você fazer sua criança sofrer num castigo, porque você sabe o que é melhor para ele, porque é um bem maior que ele aprenda, conhecer a Deus é o bem mais valioso imaginável. Qualquer preço que você pague por conhecer a Deus é uma barganha impensável. Paulo imaginava isso. Ele imaginava que se você colocar todos os sofrimentos dessa vida de um lado e você colocar o conhecimento de Deus, a glória que Deus nos dará na eternidade do outro lado, não tem nem como você calcular. É como se você estivesse dando 25 centavos e recebendo 1 tonelada de ouro. A pessoa, então, que ela conhece a Deus, não importa o quanto ela sofra, não importa o quão horrível for a sua dor, ela pode dizer com toda certeza, Deus é bom para mim. Simplesmente devido ao fato de que conhecer a Deus é mais valioso do que qualquer outra coisa. E não existe preço alto demais a se pagar. Então, resumindo a questão, as respostas para o problema probabilístico. Primeiro, a gente não está em posição de afirmar que é improvável que Deus exista, porque a gente não tem... É improvável que a gente não pode afirmar que é improvável que Deus exista, porque nós não podemos dar boas justificativas para o mal no mundo, porque nós somos limitados como seres humanos. Considerando o conjunto das evidências, mesmo se você cedesse o problema do mal,
probabilisticamente falando, ainda é mais provável que Deus exista. Isso sendo modesto, né? E o cristianismo ele vai englobar doutrinas que elas aumentam a probabilidade da coexistência de Deus e do sofrimento. Sendo que conhecer a Deus, a gente não pode afirmar que Deus não existe. Então, embora o problema do mal ele não esteja fechado, né, o problema probabilístico do mal, ele não fechou academicamente, tem debate sobre isso, os debates vão ser sobre, tá, mas você consegue justificar esse mal aqui? Ah, mas e o sofrimento animal? Ah, isso aqui, isso aqui. Então, são debates ali que você está tentando ajustar a probabilidade. Mas ele não é um problema que refuta a existência de Deus. Então, nós chegamos ao problema emocional. No problema emocional, o William Lane Craig vai dizer que a maioria das pessoas tem dificuldade com ele, não com o intelectual. Mas então por que a gente passou por toda essa parte do problema intelectual? Porque as pessoas acreditam que, na verdade, ela tem um problema intelectual. Interessante, né? As pessoas têm problemas emocionais com o mal, mas elas acham que o problema é intelectual. Então você respeita a opinião da pessoa, você provê a parte intelectual do debate e depois você aborda a causa verdadeira, que é a causa emocional. Outra coisa importante de você estudar a causa intelectual do mal, o argumento intelectual, é porque ele te ajuda quando você estiver passando pelo sofrimento também. Porque você ter isso muito bem estabelecido na sua cabeça faz com que você consiga meio que suportar as emoções sem bagunçar o seu intelecto. Mas então, o que é esse tal desse problema intelectual do mal? O problema intelectual do mal é como se fosse: eu estou ferido, eu estou traumatizado pela experiência de sofrimento na minha vida ou que eu vi na vida das pessoas. Eu não consigo conceber como Deus poderia usar esse sofrimento, em específico, para o bem. Talvez outros sofrimentos eu até consiga entender, mas eu não vejo para que serve isso aqui, qual foi a função disso. O de Jó eu consigo entender. Eu consigo entender o que foi que Deus fez na vida de Jó. O de José eu até consigo entender. Eu consigo entender por que Deus permitiu que ele fosse vendido. Eu consigo entender o de Paulo, né? Paulo estava sofrendo pelo evangelho, ele tinha aceitado isso. Eu consigo entender. Mas o meu sofrimento... Jesus, eu consigo entender o Filho de Deus vir para a terra e apanhar e ser crucificado. Eu consigo entender, ele tinha um plano ali. Mas o meu sofrimento, esse não tem justificativa. Qual a explicação disso aqui que eu estou sentindo agora? Qual é a função da minha dor crônica? Por que minhas costas doem? Eu tenho dor. Eu, Luiz Paulo, tenho dor crônica. Eu tenho dor nas costas, tem mais de anos já. Às vezes eu fico de pé ali no fundo da igreja porque eu ficar sentado dói minhas costas. E dói quando eu vou estudar, e dói quando eu estou no consultório, dói constantemente. Às vezes melhor, às vezes pior. Qual a função da minha dor crônica? Por que Deus está deixando eu ter dor nas costas? Por que o meu bebê morreu? Pensa, uma mãe que teve seu filho ali na barriga 9 meses. E o bebezinho nasce saudável, lindo. E ele está no berço, uma semaninha depois que ele nasceu, e ela chega lá e ele está morto. Morte súbita do recém-nascido. Não tem justificativa, a gente não consegue descobrir por quê. Mas o percentual dos bebês vai morrer. Assim, depois, ele às vezes porque virou de bruxo ou coisa assim. Como é que Deus poderia usar esse mal, para o meu bem? Qual a resposta? Eu não sei. Eu não sei por que Deus permitiu esse mal na sua vida. Esse sofrimento especificamente, eu não sei. E a gente não deveria tentar especular o que de bom surge de cada situação ruim. Você não entende o que está acontecendo. Você também não entende o final da história. Só o que você conhece é um frame, é uma imagem, é uma foto do filme. E a pessoa que está sofrendo, ela corre o risco de pegar todo o conhecimento dela sobre Deus, enrolar ao redor dessa imagem e fazer disso o mundo dela. E ignorar o resto do filme. Uma pessoa que está no velório e ela grita: por quê, meu Deus, por que ele morreu, por quê? Bom, tecnicamente, se ele morreu de câncer, foi por causa do câncer. O câncer é o porquê. Se ele morreu de um acidente, foi por causa do acidente. O acidente é o porquê. Mas não é isso que a pessoa está perguntando. Não é mesmo? Ela não sabe o que ela está perguntando. E ela não sabe qual resposta seria suficiente para o que ela está querendo ali. O que ela está dizendo é: eu odeio o que está acontecendo, eu não aguento viver esse momento, isso dói demais, faz algo para melhorar. E isso a gente não consegue fazer. A resposta emocional ao sofrimento, ele é um monstro. Ele é um bicho poderoso e voraz. Mas, como você escolhe responder quando as emoções tomam conta, vai dizer muito sobre você. Pensa num casal, lutando para ter um filho, tem o filho e você perde esse bebê na barriga ainda, você tem um aborto espontâneo. Esse casal que vai estar tomado pelo luto, ele pode ir para dois lados. Ele pode pensar: eu estou sofrendo, eu não entendo o que está acontecendo, eu não vejo um propósito, então eu vou só confiar em Deus, eu vou deixar na mão de Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas ele também poderia pensar:
eu estou nessa dor, eu não vejo como isso faz sentido, então Deus não pode ser bom, como é que Ele deixaria isso acontecer comigo? E você pode rejeitar Deus. O que é que você faria, né, com a sua dor e com a sua falta de entendimento? Já que eu não consigo ver o que tem de bom nessa situação, eu vou rejeitar Deus? Uma conclusão melhor seria, Deus sabe mais do que eu vou confiar na palavra dele, de que vai provir bem dessa situação, mesmo que eu não entenda, mesmo sem entender. E eu vou descansar na bondade de Deus no meio dessa situação horrível. A gente vai ver alguns conselhos, né, sobre o sofrimento, mas primeiro, algumas palavras de exortação. Primeira coisa que o Moisés falou, cuidado com o orgulho. Cuidado quando você estiver sofrendo. Isso é duro de ouvir, mas cuidado quando você estiver sofrendo e imaginar que o mundo gira ao redor de você. Você não quer ser o dono da bola, que quando está perdendo o jogo, pega a bola e sai correndo. Isso é a pessoa dizer que Deus faz o mundo ser do jeito que eu quero. Isso é o que importa. Não a sua vontade seja feita, Pai. A minha vontade seja feita. Faz como eu quero. Cuidado com isso. Tem ateus, né, que vão dizer que, rapaz, se eu morresse e descobrisse que Deus existe, eu ia levantar meu punho para ele e dizer, como é que você ousa, seu canalha? Ele provavelmente vai citar um monte de coisa que ele nem viveu, como justificativas de por que Deus é mau. Não sei se vocês conhecem, tem um rapaz no Brasil chamado Alexandre Ottoni, é o Jovem Nerd. Ele falou em entrevista, né? Sabe qual é o melhor argumento contra Deus, cara? É leucemia infantil, tá entendendo? Até onde eu sei, ele não teve nenhum bebê com leucemia infantil. Sabe quem teve filho com leucemia infantil? Vários casais cristãos, que ficaram com seus filhos no hospital, oraram por seus filhos, perderam seus filhos, e hoje agradecem a Deus por ter tido seus filhos, e eles têm esperança de reencontrar seus filhos no céu. Para esses casais, Deus ainda é o suficiente. Mas o ateu está dizendo o quê? Ó, você acha que é suficiente? Eu não acho. Eu não vivi isso aí, mas eu acho que, na verdade, não é o suficiente. Deus é mau, sim. A posição do ateu é loucura. Não existe a mínima chance de você, diante de Deus, levantar seu punho contra ele. Você vai enfiar sua cara no chão e você vai pedir para as montanhas caírem sobre você para ver se te esconde da presença de Deus. Porque ele é Deus. A gente tende, né? Eu estou machucado, eu estou ferido, então eu vou ficar com raiva. Que tal se você está ferido, você só ficar ferido? Deixa o luto passar, deixa a dor passar. Esse pensamento, né? Eu estou machucado, então vou ficar com raiva. Isso destrói casamento. Isso destrói amizade. E isso destrói o seu relacionamento com Deus. Cuidado com orgulho. Segundo ponto, o seu bem-estar não é a prioridade no mundo. O mais importante no mundo é a glória de Deus. As coisas servirem para a glória de Deus. E é disso que Jó vai se arrepender, né? Lá no finalzinho de Jó, ele vai dizer, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntar-te, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Jó estava certo sobre muitas coisas, mas quando ele se considerou capaz de julgar a Deus, aí ele estava errado. E foi disso que ele se arrependeu, ele foi tolo. Não esqueça de ser grato. Tem um filme chamado A Prova de Fogo, né, muito famoso, e sempre ficou isso na minha cabeça, porque no filme tem uma cena onde o pai perde uma filha, né, um pai cristão. Ele vai comentar que ele escolhe ser grato por todos os anos que Deus deixou ele ali com a filhinha dele, do que ficar com raiva de Deus dos anos que ele não vai ter com a filha dele. Pense em tudo que Deus já fez na sua vida, tudo de bom que Deus já fez na sua vida. Não pegue um único momento de dor e sofrimento e finja que isso é tudo que Deus já fez por você. Não é. Não é. É só um momento. Qual a função da sua ira? Qual a função de você ficar irado contra Deus? Como é que isso melhora a sua situação? Rejeitar a Deus vai te dar mais esperança? É isso? Não, Deus não existe. Eu nunca vou ver meus entes queridos. Eu nunca vou ver meu filho. Não tem razão nenhuma para isso aqui. É só acidente cósmico. Isso melhora a sua situação como? Você está roubando de si mesmo a esperança. Que esperança esse rapaz aqui tem para uma criança que está morrendo? Que paz que ele traz para uma família que perdeu alguém e que alguém faleceu? Não, cara, a gente é só acidente cósmico, bicho. Nada aqui tem propósito. Seu pai morreu mesmo, sua mãe morreu mesmo, você nunca mais vai revê-los. É isso aí. Morreu, acabou. Na visão de mundo do ateu, não existe propósito, não existe razão, não existe motivo para o sofrimento, é só sofrimento.
Todos morremos, como insetos, como animais, todos morremos. Não tem esperança, não tem consolo, não tem reencontro. Essa visão de mundo ela só é cinza e amarga. Mas o mais importante, ela não é verdade. Isso é mais importante. Por fim, 3 rápidos conselhos para a dor, né, para esses momentos. Eu peguei essa parte final mais do trabalho do pastor Mike Winger, que é um pastor fenomenal. 3 conselhos. Primeiro, promessas. Lembre-se das promessas de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. De alguma forma, isso vai ser bom para você. Você não vai entender. Talvez você só saiba quando você chegar diante do trono de Deus e você, de fato, entender o motivo de que Deus fez todas as coisas. Mas a Bíblia deixa claro que tudo é para o nosso bem. Lá em Apocalipse vai dizer: ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Então lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Por que enxugar do olho toda lágrima, né? O que é isso? Não é só apagar o sofrimento? Não. A ideia de enxugar do olho a lágrima é dar consolo. Então, quando a gente estiver no paraíso, né? Na terra refeita, a gente não vai esquecer da nossa vida, a gente não vai esquecer dos sofrimentos. Mas, diante de Deus, você vai entender como tudo isso é consolável. Você não vai sentir mais a dor, você vai ter paz. Existe um momento, no futuro, onde você vai estar bem. Você pode não estar bem agora, mas você vai estar bem no futuro. Pois as aflições pequenas, novamente que Paulo falou, né? Elas não são nada comparado com o peso de glória que vai durar para sempre. Pensa, você passou 70 anos na terra, sofrendo, comendo o pão que já amassou, e sofrendo preconceito, e apanhando, e pobre, e morreu doente, com dor. 70 anos na terra. Aí você foi para o céu. Aí você está no céu há 70 trilhões de anos, vivendo maravilhas. Se alguém te perguntasse lá no céu, daqui a 70 trilhões de anos, e aí, você lembra, cara, o que você passou lá na terra? Como é que foi? O que você acha que você ia falar? Você vai falar assim, não, realmente, eu ainda lembro todos os dias, como é que... Não tem comparação. Nossa vida aqui é um grão de areia, é um piscar de olhos, é um momento, enquanto a glória com Deus é para sempre. Se você acredita em Deus, senão realmente vai tudo acabar aqui. Procure a presença de Deus. Pessoalmente, né, nada me faz buscar mais a Deus do que quando estou sofrendo. Aí eu oro que é uma beleza, né, se eu estou passando dificuldade. O que o Salmo vai dizer? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. O que vai dizer lá em Filipenses? Não sejais inquietos ou ansiosos, né, por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Oração e súplica com ação de graças. E aí a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará os vossos corações. Então você se aproxima de Deus, você joga suas inseguranças para Ele, suas reclamações, seu sofrimento, sua dor, reclama com Ele, fala com Ele, e Deus vai te envolver e guardar seu coração com o tempo. Dos confins da terra clamo a Ti com meu coração sobrecarregado. Leva-me para a rocha mais alta do que eu. Quando a vida é demais, em Deus você encontra auxílio. Como Davi clamou ao Senhor em Salmos, você também pode clamar a Deus. Por fim, tenha paciência. Espera no Senhor. A Bíblia vai dizer isso vez após vez. Espera no Senhor, Ele vai renovar suas forças. Espera no Senhor e você vai ser atendido. Espera no Senhor. A dor melhora, a vida melhora. Embora a gente possa nunca esquecer, né, o sofrimento, o trauma ele vai se aliviando lentamente. Mas esperar no Senhor é muito melhor. Porque você sabe que o seu trauma não vai só se aliviar. Você sabe que, na verdade, tudo irá melhorar drasticamente no futuro. Ou seja, creia nas promessas de Deus, busque a presença do Senhor e espere em Deus. Como cristãos, nós não só temos uma resposta lógica de por que Deus, bom, ainda assim permite o sofrimento no mundo, mas a gente também tem um lugar para ir quando o sofrimento é muito grande. Eu queria encerrar só com uma historinha que tem no livro, no livro Tentando Ser Bom, do Thomas Schmidt. O Thomas ele visitava aqueles asilos, né, de idosinhos, aí ele procurava idosinhos mais fechados e conversava com eles e tal. Fazia essas visitas, né? Aí um trecho do livro dele fala assim: à medida que me aproximava do fim do corredor, vi uma senhora idosa presa a uma cadeira de rodas. Seu rosto era absolutamente horrível. O olhar vazio, as pupilas esbranquiçadas indicavam que ela era cega. O grande aparelho auditivo sobre uma das orelhas mostrava que ela era quase surda. O lado do seu rosto estava consumido pelo câncer. Havia uma ferida descolorida e supurante, né, com secreção, cobrindo parte de uma das suas bochechas.
E essa ferida, né, esse câncer tinha empurrado o rosto de lado, de forma que o nariz estivesse torto, o olho tivesse caído e a boca estivesse para baixo. Ela ficava sempre babando, ela babava constantemente. Mais tarde, também descobri que essa mulher tinha 89 anos e que estava acamada, cega, quase surda e sozinha há 25 anos. Essa era Mabel. Não sei por que falei com ela. Ela parecia menos propensa a responder do que a maioria das pessoas que vi naquele corredor. Mas coloquei uma flor em sua mão e disse: aqui está uma flor para a senhora. Feliz Dia das Mães. Ela levou a flor ao rosto e tentou sentir o perfume. Então falou. E, para minha surpresa, suas palavras, embora um pouco distorcidas, né, por causa da sua deformidade, vinham claramente de uma mente lúcida. Ela disse: obrigada, é linda, mas posso dá-la para outra pessoa? Eu não vejo, sabe? Eu sou cega. Eu respondi: opa, claro. Então, empurrei sua cadeira de rodas de volta para o corredor. Som. Então, empurrei sua cadeira de rodas de volta pelo corredor, até um lugar onde achei que encontraria alguns pacientes mais atentos. Encontrei um deles e parei a cadeira. Mabel, então, estendeu a flor e disse: tome, um presente de Jesus. Tom e Mabel, então, tornaram-se amigos nos anos seguintes. E Tom começou a perceber que acabava que era Mabel que estava ajudando ele em algumas coisas. Ele começou a anotar o que ela dizia. E aí um dia, depois de uma semana meio difícil, ele foi até ela novamente, e aí ele perguntou: Mabel, em que você pensa quando você fica deitada aqui o dia inteiro? Ela respondeu: eu penso no meu Jesus. Sentei-me ali e refleti um momento. Como era difícil para mim pensar em Jesus sequer por 5 minutos. Então perguntei: e o que você pensa sobre Jesus? Ela respondeu devagar e deliberadamente enquanto eu escrevia. E foi isso que ela disse: eu penso em quão bom ele tem sido para mim. Ele foi tremendamente bom para mim durante toda a minha vida, sabe? Eu sou uma daquelas pessoas que quase sempre estão satisfeitas. Muita gente acha que eu sou meio antiquada, mas eu não me importo. Eu prefiro ter Jesus. Ele é tudo para mim nesse mundo. Isso não é ficção. Por mais incrível que pareça, um ser humano realmente viveu assim. Eu sei, eu a conheci. Como ela conseguiu? Os segundos passavam e os minutos se arrastavam, assim como os dias, as semanas, os meses e os anos de dor, sem companhia humana e sem uma explicação para tudo aquilo. E ela ficava ali e cantava hinos. Aí no livro tem um pedacinho do hino que ela ficava cantando lá, sobre como Deus era bom para ela. Bem? Irmãos, por final, junte-se novamente em grupos, né? Vamos conversar o que foi que chamou mais sua atenção nessa aula, se tem algum conceito que não ficou claro, e a gente vai rapidamente, alguns minutinhos, a gente finaliza.
Irmãos, vamos só fazer aquela última sabatinada. Alguma coisa que não chamou atenção, ou então alguma coisa específica que chamou sua atenção, se vocês quiserem trazer para a baila, vamos conversar um pouquinho. Gostaria de falar alguma coisa. O irmão Luiz Paulo, primeiramente que o Senhor continue te abençoando grandemente. A aula foi muito edificante, né? Todas as suas aulas foram muito boas, né? Excelente, mas essa de hoje foi uma das melhores, né? Então, que Deus continue te abençoando grandemente. Eu achei assim o argumento, a gente até estava comentando aqui com o Arnaldo, bastante edificante, porque, por exemplo, falando ali que o maior propósito da vida não é a felicidade humana, mas conhecer a Deus, né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Está passando por alguma coisa, a gente tem que pensar nisso. Não é a minha felicidade, por isso que Jesus falou: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? Quando Jesus estava lá no Getsemane, né? E enquanto a gente não tem resposta, ou talvez nunca terá resposta, né? A gente confiar nas promessas, como você falou, as 3 coisas, né? Promessa, buscar a presença e esperar pacientemente, né? Que um dia Deus, se não aqui nesta vida, na outra, Deus possa nos dar alguma resposta, né? Amém. Amém. Glória a Deus. O pastor aqui, Igor. Novamente a gente olha para as situações da vida e enquanto você ministrava a palavra, eu estava pensando no que eu tenho ouvido nesses últimos dias. E é interessante porque a gente ouve frases como, por exemplo, descasque mais e desembale menos. Ontem mesmo eu ouvi essa frase. A sua saúde está no que você come. E é interessante que coisas como essa demonstram aquilo que nós vivemos. E mais uma vez a gente vê que as consequências daquilo que a gente vive do mal hoje é resultado daquilo que a gente vive ao longo dos anos. O homem sempre acha que ele tem livre arbítrio para fazer o que quer. Mas, na verdade, o homem ele tem livre agência para fazer o que ele acha que deve fazer. Porque livre arbítrio é fazer aquilo que você quer sem sofrer consequências daquilo. É você poder dizer assim: eu vou pular desse prédio e nada vai me acontecer, pula e nada acontece. Por quê? Porque você tem livre arbítrio, você tem o controle das coisas na sua mão. Livre agência é: eu vou pular daqui, mas eu sei que eu vou me esborrachar. É essa a situação. O homem olha para o mal e ele acha que o culpado do mal é Deus. Mas, na grande maioria das vezes, o mal é resultado daquilo que eu tomo como atitude sem avaliar as consequências. Com certeza. Mais alguém quer trazer algum comentário final? Vamos encerrar então? Fazer uma oração? Senhor meu Deus, obrigado novamente, Pai, por esse momento aqui de aprendizado da Tua Palavra. Pai, que tudo que eu falei aqui, que não seja da Tua vontade, não seja alinhado com a Tua verdade, que seja rapidamente esquecido. Mas, Senhor, que a Tua verdade permaneça e ela seja edificante e fonte de força, meu Pai, em momentos tão difíceis. Nós sabemos que às vezes a gente aprende, a gente até entende, mas a prova dos 9, meu Pai, tá quando a gente de fato estiver passando por aquilo. O sofrimento é uma coisa tão visceral, tão profunda, ela mexe com a gente em todos os sentidos. Nós podemos, embora estudar antes, saber, entender,
A gente só pode esperar que o Senhor seja gracioso com a gente nesses momentos de sofrimento, quando a nossa fé estiver sendo testada, quando nossas convicções estiverem desabando. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor não deixe a gente escorar só no nosso entendimento, mas que o Senhor nos console, que o Teu Santo Espírito possa amaciar, meu Pai, as pontas agudas dos cacos de vidro da dor, e que a gente consiga encontrar consolo em Ti, encontrar esperança em Ti e encontrar também na comunidade que a gente vive, Pai. Nós vemos exemplos de irmãos que passam por tanta dificuldade e a Tua igreja, o corpo de Cristo, acaba sendo peça fundamental para dar suporte a esses irmãos enquanto eles passam por essas dificuldades, e que nós possamos ser essas pessoas, meu Pai, que nós possamos ser essa igreja que serve de suporte, que ama, que tem paciência com o processo lento e doloroso de recuperação do trauma e do sofrimento e da dor. Que nós não sejamos apenas as pessoas que encontram ajuda, mas que nós sejamos as pessoas que deem ajuda e que tragam uma palavra bem temperada com sal, com sabedoria, para ajudar as pessoas em momentos de dificuldade. Em nome de Jesus, leva-nos para os nossos lares, guarda-nos de todo mal, traga-nos novamente aqui para a Tua casa. Amém.